Pronto, vamos começar. Então, olha, o tema da aula de hoje será campo elétrico. Então, olha, deixa eu, tá? O tema da aula de hoje será campo elétrico. E o que é campo elétrico? Campo elétrico é a região onde uma carga elétrica atua. Então, campo elétrico é uma região de atuação de uma carga elétrica. Além disso aqui, ó, o campo elétrico ele apresenta outra definição. Ó. Campo elétrico também eu posso definir como sendo a quantidade de força que atua por unidade de carga. Então nós temos essas duas definições aqui para campo elétrico. Uma região de atuação, deixa eu até colocar aqui, uma região de atuação de uma carga elétrica. E o outro ponto é a quantidade de força que atua por unidade de carga. Então, com base nessas duas definições aqui apresentadas, nós podemos relacionar alguns termos, principalmente alguns termos matemáticos. É o seguinte, ó, é uma relação que nós damos às cargas. Uma relação que nós damos é o seguinte, ó, carga fixa. O que seria carga fixa? A carga fixa ou a carga geradora, a carga fixa ou a carga geradora, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um campo elétrico no espaço ao qual outras partículas ou outras cargas venham sofrer influência dele. Então, ó, carga fixa ou carga geradora, ela faz o quê? Ela provoca o surgimento de um campo elétrico. Então, provoca o surgimento do campo elétrico, ok? E a carga fixa nós representamos pela letra Q maiúsculo. E o que seria aqui, ó, uma outra relação que nós temos é a carga de prova. E o que é a carga de prova? Olha, observe o seguinte, lembra que eu falei que campo elétrico é a quantidade de força que atua por unidade de carga. Então, se a carga fixa ou a carga geradora ela provoca o surgimento do campo elétrico, a carga de prova ela sofre influência do campo elétrico. Agora, ela sofre influência do campo elétrico e esse campo elétrico é provocado pela carga geradora. Então, aqui nós podemos, de maneira geral, classificar as cargas como sendo carga fixa, aquela carga que provoca o campo elétrico, e a carga geradora é a que sofre influência desse campo elétrico. Observa, a partir dessas duas definições aqui, ó, dessas duas classificações para as cargas e as duas definições de campo elétrico, nós podemos definir o campo elétrico de forma matemática. Lembrando que o campo elétrico é uma região de atuação de uma carga elétrica. E essa carga elétrica que vai provocar um campo elétrico vai ser a carga fixa. E o outro ponto do campo elétrico é a quantidade de força que atua por unidade de carga, ou seja, existe uma carga que sofre influência direta de uma outra carga que nós chamamos de geradora, que é a carga que gera o campo elétrico, que é a carga de prova. Agora, vamos representar isso do seguinte método, da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma carga Q maiúscula, que vai ser a carga geradora, e eu vou ter aqui uma carga sem sinal. Vamos relacionar elas sem os sinais por enquanto.
uma carga aqui Q, uma carga de módulo Q e uma carga de módulo Q+. Né? Agora observa que esse Q é maiúsculo, esse Q é minúsculo, e tem uma distância entre essas duas cargas aqui. Essa carga maior vai ser a carga geradora, e essa carga menor vai ser a carga de prova. Nós sabemos o seguinte aqui, ó, que entre essas duas cargas existe uma força entre elas. Né? Há uma força de natureza elétrica, já que estamos trabalhando com carga elétrica aqui. E essa força em módulo é definida pela seguinte relação: constante vezes o módulo da carga Q vezes o módulo da carga Qzinho, Q minúsculo, pela distância ao quadrado. Então, essa é a força de interação entre essas cargas. Agora, repare o seguinte: eu disse aqui nesse ponto, ó, que o campo elétrico é a quantidade de força que atua por unidade de carga. Então, o campo elétrico vai ser a quantidade de força atuante em Q minúsculo. Né? Então, já que estamos trabalhando com a intensidade, nós vamos colocar o campo elétrico em módulo. Então, o módulo do campo elétrico nada mais é do que a intensidade da força, ou seja, o módulo da força F atuante em Q. Nós temos isso aqui. Então, essa fórmula é a primeira maneira de se calcular o campo elétrico. O módulo do campo elétrico é a força atuante na carga Qzinho dividido pelo valor de Qzinho. Né? Lembrando que campo elétrico é a quantidade de força que atua por unidade de carga. Nós temos a definição 1 para campo elétrico. Agora observe aqui, ó. Essa definição é a definição para força. Eu vou chamar aqui de equação zero. Aplicando a equação zero na equação 1, então nós estamos aplicando a equação zero na equação 1, nós vamos ter o seguinte aqui. Ó. Lembrando que na equação 1 nós temos o seguinte, ó, que o módulo com a intensidade do vetor campo elétrico é igual o módulo a intensidade da força dividido pelo módulo da carga de prova. Então, onde tem módulo de F, eu vou substituir por isso aqui. Ó. Então, nós vamos ter constante vezes módulo da carga geradora vezes o módulo da carga de prova dividido pela distância ao quadrado, e aqui tudo isso dividido aqui, ó, pelo módulo da carga de prova. Eu posso cortar os dois termos aqui em cima e embaixo, e nós podemos definir agora a intensidade ou o módulo do campo elétrico como sendo a constante K, vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então aqui, ó, essa vai ser aqui, ó, o jeito 2, né, matematicamente falando, de encontrar o módulo do vetor campo elétrico. Então, nós temos jeito 1 e jeito 2. Vamos lá. Até aqui alguma dúvida? Algum questionamento, algum posicionamento? Sim ou não? Certo. Então, vou continuar aqui. Continuar. Uma outra anotação que nós podemos fazer é o seguinte, ó. É o sentido do vetor campo elétrico mediante, né, o sentido do vetor campo elétrico mediante o sinal da carga. Se ela for positiva ou negativa, o campo elétrico ele vai se comportar de formas diferentes. Eu peço que vocês tirem print aqui dessa tela. Eu acredito que já. Então vamos lá aqui. Ó. Então, olha, nós temos a seguinte relação. Se nós tivermos aqui uma carga positiva,
o campo elétrico ele será de afastamento. Ou seja, o campo elétrico ele irá se afastar de alguma maneira da carga geradora. Se nós tivermos agora uma carga Q menor que zero gerando um campo elétrico, esse campo elétrico vai ser de aproximação. Agora, é importante também não confundir o vetor campo elétrico com o vetor força elétrica. Apesar do vetor campo elétrico o módulo do vetor campo elétrico ser calculado através do módulo da força elétrica, esses dois vetores, eles apresentam em alguns momentos sentidos diferentes. Vamos analisar. Vamos analisar aqui. Vamos supor o seguinte, que eu tenho uma carga elétrica positiva, geradora, e próximo a ela uma carga negativa. Observe. E essa carga aqui, ó, negativa, nós chamamos de carga de prova. E essa carga aqui nós estamos chamando de carga geradora. Então, nós vamos chamar isso aqui de Q e Qzinho. As duas cargas apresentam sinais contrários, então a força de interação entre elas vai ser de atração. A força de interação vai ser de aproximação. Né? Agora, acontece o seguinte: se eu quiser saber o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto aqui, no ponto Q, observa que o campo elétrico ele acontece devido à carga geradora, a carga fixa. Então, o campo elétrico ele vai ser de afastamento, porque o campo elétrico, o sentido do campo elétrico depende exclusivamente da carga geradora. Né? Depende da carga geradora. Vamos colocar esse exemplo, é um exemplo 1 aqui. Vamos colocar outro exemplo aqui. Eu tenho aqui de novo uma carga positiva. Essa carga positiva vai ser a carga geradora, carga fixa, e eu tenho a carga de prova positiva. Observe o seguinte, ó. A interação das forças aqui será dessa vez de repulsão, porque as cargas apresentam sinais iguais. A força. E se eu quiser também saber agora o campo elétrico nesse ponto P, o ponto ao qual a carga está inserida, o campo elétrico vai ser de afastamento em relação a Q maiúsculo. O campo elétrico vai ser de afastamento em relação a Q maiúsculo. Por quê? Porque o campo elétrico depende exclusivamente da carga geradora. Esse é o segundo exemplo aqui. Agora vamos desenhar um terceiro exemplo. Né? Terceiro exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse aqui uma carga negativa, uma carga aqui positiva. Observa, eu estou considerando essa carga maior como sendo a carga geradora e essa aqui é a carga de prova. A interação entre essas cargas, assim, a força de interação será de atração, porque as cargas apresentam sinais contrários. Isso, vetor força elétrica. Agora, o vetor campo elétrico, se eu quiser saber o vetor campo elétrico em P, que é o local onde essa carga Qzinho está inserida, o vetor campo elétrico ele vai se aproximar de Qzinho. Ele vai se aproximar de Qzinho. Ele vai se aproximar de Qzinho aqui. Ele vai se aproximar de Q+. O campo elétrico ele vai se aproximar desse Q negativo. Por quê? Porque o sinal da carga depende, o sinal do campo elétrico depende da carga geradora. Então, se a carga geradora for negativa, o campo elétrico vai se aproximar da carga. Isso é o exemplo 3 agora. O exemplo 4. Nós vamos ter aqui uma carga geradora negativa
e agora uma outra carga de prova, nesse caso negativa. A força de interação entre as duas é de repulsão, porque as cargas apresentam sinais iguais. Agora, o campo elétrico em P, local onde a carga de prova está inserida, ele vai ser aqui, ó, o campo elétrico em P, ele vai ser de aproximação, pois quando a carga é negativa, o campo elétrico ele aponta diretamente para a carga geradora. Aqui é o campo elétrico, isso aqui é a força. Então, olha, isso aqui foi para mostrar que o sentido do campo e o sentido da força, apesar do módulo de um poder ser calculado pelo módulo do outro, o campo e força eles podem apresentar sentidos diferentes. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ah, essa última parte ou tudo? Ah, essa parte. Acontece o seguinte, ó. Apesar do módulo da força ser calculado através do módulo do campo elétrico, isso não significa que campo elétrico e força vão apresentar os mesmos sentidos. Porque nesse caso, no caso 1, eles apresentam sentidos opostos, e no caso 4 também eles apresentam sentidos opostos. Por quê? A força, o sentido da força, ela se dá através da interação entre carga. E o sentido do campo elétrico, ele se dá através da carga geradora. É a carga geradora que vai definir o sentido do campo elétrico. Enquanto a força, ele vai depender de duas cargas. Por isso que o sentido podem ser contrários, como nesse caso número 4 e esse caso número 1. Certo? Tranquilo, né? Posso continuar. Então vamos lá. Tirem print, por favor, dessa tela. E vamos lá. Agora nós vamos fazer uma questão prática. Nós iremos resolver agora dois exercícios. Então, observa. Nós vamos fazer essa questão 12 aqui. Vai ser a nossa questão número 1. Repare. Em um determinado local do espaço existe um campo elétrico de intensidade E, 4 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Então, a intensidade do campo elétrico nada mais é do que o módulo do vetor campo elétrico. Então, o módulo do vetor campo elétrico vale 4 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Aí ele fala, colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga elétrica Q igual a 2 microcoulomb. Então, o módulo da carga Q vai ser igual ao módulo de 2 microcoulomb, né? Módulo da carga. Perceba que esse fator aqui é positivo, então se esse fator é positivo, né, a carga vai apresentar um valor, o módulo da carga vai apresentar o valor de 2 microcoulombs. Lembrando que microcoulomb eu posso substituir por 10 a menos 6 coulomb. Então a carga em módulo vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Perfeito.
Aí ele fala o seguinte: qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Então ele quer saber a intensidade da força que age sobre uma carga que, sabendo o seu módulo, sabendo o módulo tanto da carga quanto o módulo do campo elétrico. Ele quer saber a intensidade da força. Lembrando, intensidade da força é o módulo da força. É quanto de força está atuando sobre a carga. Então nós sabemos o seguinte, ó, que o módulo do vetor campo elétrico é igual ao módulo da força dividido por quem? Pela carga em módulo. Então, meio pelos extremos, tá? Esse fator modular, vou passar para o outro lado, nós temos o seguinte, que o módulo do campo elétrico vai ser igual ao módulo da carga dividido pelo... Ó, o campo elétrico é igual ao módulo da força pelo módulo da carga. Esse fator que está dividido, vou passar para o outro lado multiplicando, de maneira que eu tenho o seguinte, ó, que o módulo da força vai ser igual ao módulo do campo elétrico vezes o valor modular da carga. O módulo do campo elétrico nós já temos, ó, 4 vezes 10 a terceira. O valor modular da carga, 2 vezes 10 a menos 6. E nós estamos querendo saber agora a intensidade da força, né? Eu vou multiplicar 4 vezes 2, que é 8. E agora nós vamos ter 8 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Eu conservo 10 e somo aqui os expoentes. Ó. Vou somar 3 mais menos 6. 3 mais menos 6 vale menos 3. Então, o módulo da força F vale 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Ok. Isso aqui é a questão número 12. Nós estamos chamando aqui de questão 1. Agora nós vamos responder essa questão 2 aqui, que é a questão 13. Observe. Os pontos de determinada região do espaço estão sob a influência de uma carga pontual Q. Então, observe. Ele diz que uma carga Q atua em uma certa região do espaço. Então, se uma carga Q atua sobre uma certa região do espaço, é porque essa carga Q no espaço, ela cria um campo elétrico. Então, olha, essa carga Q no espaço, ela cria um campo elétrico. E ela falou mais uma coisa, que essa carga Q apresenta uma natureza positiva. Então, essa carga Q, além de ser positiva, ela atua no espaço. E se ela atua no espaço, ela provoca um campo. Aí ela diz mais uma coisa. Sabe-se que em um ponto A, distante de 2 metros da carga Q, então nós temos um ponto A, e a distância da carga ao ponto é 2 metros. A intensidade do campo elétrico é igual a 8, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Então acontece o seguinte: o campo elétrico atuante em A vale 1,8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Ok. Isso é o valor do campo elétrico, ou a intensidade do vetor campo elétrico, ou o módulo do vetor campo elétrico. Então, tudo bem. Nós temos a distância, nós temos o valor do campo elétrico no ponto A. Aí ele fala o seguinte, ó, determine o valor da carga Q. Ele quer saber o valor da carga que provoca o surgimento desse campo aqui, de módulo igual a 1,8 10 a quarta, sabendo que a distância entre a carga e o ponto vale 2 metros, e que o meio ao qual tudo isso acontece é o vácuo, pois tem uma constante de 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Nós queremos saber o valor da carga. Aí acontece o seguinte, ó, nós definimos que o módulo do vetor campo elétrico é igual ao valor da constante vezes o módulo da carga. Observa, módulo da carga fixa, né? Módulo da carga geradora, porque ela é que provoca o surgimento desse campo aí.
dividido pela distância ao quadrado da carga ao ponto qualquer. Observe o seguinte aqui. Esse campo vale 1,8 vezes 10 a quarta. A constante 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo da carga, vai ser o valor de Q. Por quê? Porque a carga que ele fala é positiva. Então, basta colocar o valor de Q aqui. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, o módulo de Q vale Q. Pela distância ao quadrado. E a distância vale 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. Então, esse 2 ao quadrado está a dividir. Vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho 1,8 vezes 10 a quarta multiplicado por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4. Igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q. Então, nós temos 1,8 vezes 10 a quarta vezes 4 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 multiplicado por Q. Esse fator todo aqui está dividido. Vou passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter 1,8 vezes 10 a quarta vezes 4 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9 é igual ao valor da carga Q. Agora, nós podemos fazer o seguinte aqui. Multiplicar 1,8 vezes 4, que vale 7,2. 1,8 vezes 4, que vale 7,2, e dividir por 9. Então, 1,8 vezes 4 é 7,2. Dividido por 9 vale 0,8. Então, nós vamos ter 0,8 vezes 10 a quarta por 10 a 9. Eu vou repetir aqui o 0,8 e agora eu vou fazer o seguinte. Uma divisão de potências. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 9. Então, a carga aqui vai ser 0,8 vezes 10. 4 menos 9 vai ser menos 5. Então, vai ser 0,8 vezes 10 a menos 5 coulombs. Agora, para me transformar em notação científica, lembrando que notação científica é o número A vezes 10 elevado a N, de maneira que esse N pode ser positivo ou negativo. Agora, esse termo A, ele possui um intervalo, muito bem definido, e esse intervalo tem que ser um número, entre 1 até aproximadamente, vamos colocar assim, 9,99. Nem pode passar disso, ou seja, não pode ser 10, e nem pode ser menor que 1 em módulo, Não pode ser menor que 1 em módulo, ou seja, não pode ser 0,99, 0,98. Então, em módulo, o valor tem que ser 1 até 9,99. E observa que 0,8 aqui, 0,8 nesse caso, é menor que 1 em módulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse termo em um número nesse intervalo. Então, eu vou andar uma casa aqui. Eu vou andar uma casa decimal da esquerda para a direita. Nós vamos ter 8 vezes 10 a menos 5. Agora, observa, como eu andei uma casa da esquerda para a direita, eu vou acrescentar um negativo no expoente. Então, o valor da carga vale 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, o valor da carga elétrica aqui, que gera o campo elétrico em questão, vale 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, essa aqui é a resposta da questão 2, que é o 13, letra A. Ok? Dúvidas? Não? Questionamentos? Então, tirem print, por favor, dessa tela. Professor, já acabou a aula? O outro professor mandou o link lá no grupo da sala, o outro. Eu acho que é de sociologia. Valeu.